O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o então ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Mais uma vez aqui estou, a pedido do Padre Robinson, esperando agradar a vocês com as reflexões que surgem aqui dessas 3 leituras, incluindo o Evangelho. De fato, são leituras encompridadas, porque merecem ser entendidas e assimiladas por todos nós, diante de um mundo de desafios e diante de um mundo em que a profecia nossa, quer dizer, a nossa palavra viva, que vem do alto, passou por Jesus, atravessou o mundo e por nós é palavra consequente também na vida nossa inteira. E ao assimilarmos esta palavra viva de Jesus, como também do livro de Neemias e do livro 1 aos Coríntios, do apóstolo Paulo, cuja festa celebramos ontem de sua conversão, nós queremos verificar o que falta para nós para vivermos deste mistério grande, próprio do alto e que vem a nós, combinando inclusive tudo aquilo que diz respeito à nossa vida existencial, como a vida em transcendência para o alto, marcando a história de cada dia. Nós estamos celebrando este ano, e sempre se vai repetir isso em todas as celebrações, o ano jubilar, o ano santo. O ano santo, falava aqui ainda domingo passado, e nada custa repetir, porque é bom nós assimilarmos tudo isso, sempre foi acontecendo de 50 em 50 anos. Está lá no livro do Levítico, repito mais uma vez, no capítulo 25, um dos 5 livros da Bíblia Sagrada, 5 primeiros livros, a começar do Gênesis, do Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. São os 5 livros. E desde lá, portanto, séculos e séculos atrás, se inaugura e se proclama o ano da graça do Senhor. Sempre foi de 50 em 50 anos. Hoje, sobretudo, a igreja tendo respeitado até a década de 50, que se celebrasse um ano santo de 50 em 50 anos, reduziu depois de 25 em 25 anos. Agora, a igreja faz um grande favor para todos nós, de celebrá-lo de 10 em 10 anos, quem sabe de 5 em 5 anos. Mas por quê? A igreja está reduzindo o que a Sagrada Escritura apresentou desde sempre? Não, é porque as novas gerações acontecem de 5 em 5 anos. E para favorecer as novas gerações que estão aí presentes de 5 em 5 anos, o favorecimento também do ano santo é para essas gerações todas, sem ter que esperar os 50 e 50 anos que passam, e que muitas gerações não se privilegiam de poder celebrar o ano santo. E assim o Papa Francisco estabeleceu o ano santo de 2025, para que nós possamos lograr, para que nós possamos receber a graça grande de Deus, que vem através do perdão de tudo quanto faltamos e não vivemos como deveríamos diante de Deus o Senhor. Estamos então peregrinos da esperança, fazendo acontecer o ano santo. Por isso que no final da missa nós vamos cantar bonito mais uma vez:
Podemos cantar mais uma vez bonito no final da missa? O canto bonito de peregrinos da esperança. Quer cantar agora? Você que manda. Todo mundo de pé, de pé. Vamos cantar, vamos cantar. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. Última página do folheto. No caminho eu confio em ti. Mais bonito ainda. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Sentados, mas não para nos acomodarmos, mas para nos firmarmos na meditação, porque o texto do Evangelho aqui traz para nós a grande irrupção da vinda do Senhor Deus. A nossa vida é a nossa história. Aqui que se estabelece, por este texto do Evangelho, a vinda do reino de Deus, irrupção de Deus na história da humanidade por Jesus. E é por isso que quando Jesus, frequentador das sinagogas, seja na Galileia, como na sua terra, onde nasceu realmente, em Nazaré, chegou lá, das tantas vezes que ele frequentava, e foi convidado para ler o texto bíblico lá diante de todos. Abriu-se o livro, Jesus próprio encontrou este texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Jesus veio para cumprir aquilo que desde o Antigo Testamento, sendo ele já o Novo Testamento, e assim fazer, gerar as maravilhas de Deus sobre o mundo, a humanidade e a história. Que graça! E quando a gente diz que a irrupção da graça de Deus para dentro da história, significa o que mesmo Jesus falou ao final. Hoje mesmo se cumpriu esta passagem da Escritura sobre mim, que acabastes de ouvir. Ele veio para decidir a história, para decidir a vida em graça, para decidir a vida em amor, em fidelidade, em fé, em caridade, que mais do que tudo é justiça de Deus para com todos. E por esses termos e por essas linhas é que nós podemos entender o texto aqui difícil do livro de Neemias. O que aconteceu por este texto difícil de interpretar isoladamente, mas nós vamos compor com as duas leituras aqui. Aconteceu que o povo mais uma vez foi exilado, desta vez pelos babilônios, exilado como povo de Deus, escolhido povo de Deus, e Deus fez com que este povo fosse libertado. E assim que ocorre, e vai ocorrer sempre, toda vez que exilados em nossa liberdade, nós
vamos conquistar o alívio dessa mesma liberdade com Deus, que faz ruptura com o que não é bom na história e se irrompe, aparece, se manifesta. Isso que eu quero dizer, para o bem de todos, na luta nossa de cada dia. Lutaram lá os hebreus, os israelitas ou os judeus, a mesma coisa, lutaram por isso, e quando chegaram de volta, o governador Neemias e o sacerdote Esdras fizeram um palco dentro da praça para colocar a palavra de Deus viva para todos. E esse povo oprimido, exilado, chora de angústia por ter passado esses apuros todos no exílio da Babilônia, sob Nabucodonosor. E quando chora, chora de paixão pela terra que foram obrigados a deixar, mas que a ela voltaram de novo. E aí, nesse choro, nessa festa, veio a partilha como festa agradável a Deus e a festa da felicidade. Por isso que Neemias, o governador, disse a Esdras, sacerdote e escriba, quer dizer, aquele que fazia as atas em tudo, o escriba, aquele que escreve: ide para as vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam. A partilha, pelo agrado de Deus, pela felicidade que encontraram de novo, com uma nova vida e uma nova história, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E Jesus, na extensão de tudo isso, se proclama como aquele que recebeu o Espírito do Senhor e vai manifestando a sua glória, o seu reino para toda a humanidade. É perseguido, como sempre acontece na história do mundo, mas não se entrega. Será mesmo que nós, provados por tudo isso, ou será um dia, vamos nos entregar? Nunca. O reino de Deus vai acontecendo nas entrelinhas do nosso caminhar. O reino de Deus vai acontecendo no sentido da história, onde ele penetra plenamente, concretamente, historicamente. E Jesus então comanda em tudo isso o bem de Deus. Ele vem para consagrar-se na unção, para anunciar a boa nova aos pobres sim, porque são os explorados, os marginalizados, os odiados, aqueles que não têm lugar social e na história. Vem sim, providencialmente para os pobres, para que nós, na altura de nosso orgulho, aprendamos o despojamento e do sofrimento dos pobres. Essa é a grande lição do Evangelho de hoje, e nós temos que nos dobrar, aprendermos a nos dobrar, para aprendermos assim também do sofrimento do pobre, para nos reedificar na virtude, nos valores humanos. Os pobres são privilegiados de Deus, mas nós também não somos excluídos por não sermos pobres e marginalizados. O amor de Deus se estende a todos nós, para anunciar também a libertação aos cativos, aqueles que foram sentenciados e foram presos e que cumpriram legalmente aquilo a que foram condenados. Agora são libertados, porque cumpriram, e uma vez cumprido tudo isso, se tornarão
pessoas amáveis, pessoas de bom grado, pessoas que fazem da vida a própria existência de Deus. Mais adiante, enviou para proclamar a libertação a todos que não tinham visão, porque não ter visão significa até hoje não ter lugar na sociedade, não ter lugar no mundo, não ter lugar no espaço menor que possa existir, porque não tem visão, são marginalizados. Para libertar os oprimidos de tantas opressões como existe ainda neste mundo de Deus, e para proclamar enfim um ano da graça do Senhor. E este ano da graça do Senhor só pode ser proclamado quando em tudo somos todos libertados, os oprimidos, os pobres, e nós mesmos por nossa vez libertados também. Nós vimos pela televisão nesses dias atrás, quando a bispa lá em Washington, na igreja anglicana, diante de Donald Trump, ela colocou essa questão desse próprio evangelho de hoje. A gente chama de bispa, melhor chamar de episcopa. Episcopus no latim quer dizer o bispo, e episcopa, a bispa. E ela foi acertada quando ela pediu misericórdia ao Trump, e nós assistimos tudo isso, para que não expulsasse aqueles e aquelas LGBTQIA+, que seja, todos aqueles que saíram de seus próprios países para trabalhar duro lá nos Estados Unidos, que hoje são oprimidos. Não se trata de questão de opção cultural ou sexual, mas se trata de questão de humanidade, porque lá falava a bispa, estão atrapalhando nos hospitais, estão limpando toda a cidade, estão sendo garis, estão em tudo quanto é canto, favorecendo a cidade. Como que vão ser expulsos de uma forma ou de outra, e de uma maneira tão drástica desta forma? E nós vimos como Trump exigiu da bispa que ela se retratasse, e ela disse: não vou me retratar. E é assim mesmo, ela é profeta, profetiza, e não é para se retratar, porque ela disse: Deus nosso Senhor pediu-me que eu a você também pedisse tudo isso. É assim que nós temos que viver, meu irmão, minha irmã, se quisermos compreender o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós. Nenhuma exclusão, tudo tem que ser inclusão. E com o Evangelho não se discute, porque se nós pretendermos discutir com o Evangelho, nós vamos nos rebaixar em visão de humanidade e de sensibilidade cristã no seguimento de Jesus. Muito sério tudo isso. Quem de nós há de ter essa coragem? Vai chegar a hora também. Por quê? Todos nós vivemos como um corpo inteiro, como diz o apóstolo Paulo para nós hoje. O dedo não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. A cabeça não pode dizer para o dedo mindinho: eu não preciso de você. Somos um corpo único, sem truculência, um corpo integral em Deus nosso Senhor. Falava assim um apóstolo Paulo aos Coríntios, porque cidade de 2 portos, cidade que era megalópole para o entendimento do nosso tempo, e lá nessa cidade de Corinto havia trabalhadores de todos os tipos, de todas as classes, e inclusive na comunidade
aqueles que falavam em línguas estranhas, também hoje não compreendidas até, eles se achavam os melhores, enquanto o apóstolo Paulo diz, aqueles que catequizam, que profetizam, que evangelizam, esses sim, em primeiro lugar, sem desprezar os outros, mas fazendo com que toda uma realidade possa se transformar. O corpo único, unido, o corpo sem rupturas, o corpo sem mutilações, o corpo próprio de Cristo Senhor. E isso vem de lá, do Antigo Testamento. Se quisermos então, meu irmão, minha irmã, celebrarmos o ano da graça do Senhor, nós temos que reunir tudo isso em torno de nós, em torno da comunidade, porque o corpo é um corpo físico, sim, tem o pé, tem a mão, tem a cabeça, tem os braços, mas também se tornará um corpo social. E sendo social, significa que é o corpo feito por nós todos. E aí será um corpo que abriga a fé, o amor, a esperança. Nós vamos pedir a Deus nosso Senhor, neste ano da graça, em que nos é dado desde o Antigo Testamento a própria graça de sermos perdoados de nossos pecados, de nossas faltas. As indulgências estão aí para nós possamos entender o sentido próprio delas. Viemos à igreja, vamos à igreja para pedir perdão de tudo aquilo que constituiu-se recesso na nossa vida, e a graça virá, porque pelo poder das chaves dada por Jesus a Pedro, dar-te-ei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Está lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. A igreja em Francisco determina o perdão de todos, porque é uma tradição apostólica de fundamento próprio de graça e de amor e paz. Que nós possamos nos deixar transformar em nosso coração, para que essas aberrações, como aconteceu nesses dias nos Estados Unidos, e outras aberrações que podem ser produzidas por nós, faça com que a identidade nossa cristã não se desfaça, nunca, nunca. Somos pessoas de luz, somos pessoas não de trevas, pessoas que se deixam iluminar pela paz do Senhor Jesus. Amém.